Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. E Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu sei que o pastor Júlio, a família toda ministerial está aí. Que o Senhor possa dar a cura a essa família em nome de Jesus nessa noite. É o que eu te peço, Senhor Jesus. E todos que estão nos ouvindo também, que o Senhor possa estar falando com cada um, com cada coraçãozinho aí na sua casa. Aquele que não pôde estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que minha voz, que a voz do Espírito Santo de Deus esteja aí, te libertando, te curando, te restaurando, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a simplicidade. Que Deus é simples, Deus é humilde, é simples. E esse louvor dessa noite, glória a Deus pela vida do louvor que esteve aqui. Toda honra ao Senhor Jesus. Só Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Antes de estar ministrando a palavra, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, Senhor Jesus, eu estou aqui na Tua presença, Senhor Jesus, nessa noite. Eu estou aqui, Pai. Vou ministrar a Tua palavra, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo de Deus falando com cada um, Senhor Jesus. Aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor já falou no meu coração. Que o Senhor possa também, Senhor, falar ao coração de cada um aí que está nos ouvindo aqui na igreja, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Que o Senhor possa acampar Teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Possa cuidar da nossa família, possa cuidar, Senhor, de cada um, Pai, que está nos ouvindo, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus. Nós vamos ler o Sermão do Monte. No capítulo 6. Nós vamos ler do 19 ao 34. Ah, sim, estava escuro, né? Oh, Jesus. Mateus, capítulo 6, 19, no versículo 19. Nós vamos ler, nós vamos aprender e nós vamos, às vezes, faz tempo que a gente não lê esse sermão aqui, né? Que é na simplicidade ali que Deus, ele orava, ele estava ali com os discípulos. Amém? Diz assim, no 19: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Lá no 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao irão vestir. Não é vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? No 28. E por isso, não se preocupam com o que vão vestir. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? No 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que nós comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Faz tempo que a gente não lê toda essa passagem, né? E o Senhor Jesus falou ao meu coração da gente estar voltando à simplicidade, que às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo no mundo lá fora, com o dia de amanhã, é tanta correria. E aí o Senhor nos volta, fala: o que vocês têm buscado tanto? Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E às vezes é na simplicidade que Deus quer falar conosco, que Deus precisa, o nosso coraçãozinho tem que estar voltado a gente ouvir a voz do Senhor, e que nessa noite, cada um de nós, o nosso coração esteja pronto, esteja aberto a ouvir a voz do Senhor. Esse sermão maravilhoso que continua, Deus continua falando conosco nos dias de hoje, para a gente não andar ansioso, para a gente não se preocupar. E o nosso coração, como que está? Amém? Essa é uma das passagens mais ricas do Sermão do Monte, onde Jesus, ele nos ensina sobre a importância dos valores espirituais. A gente se desapegar do material e verdadeiramente a gente voltar para as coisas do coração, a prioridade do nosso coração, a viver uma vida simples para Jesus. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor nessa noite, na nossa simplicidade. Mas nós estamos realmente voltados, o nosso coraçãozinho está voltado realmente para Deus? Nós temos que pensar nisso, porque nosso coração tem que estar livre. Nós teremos que estar livres, livre do quê? Do amor ao dinheiro, da vaidade, da preocupação excessiva. Jesus, ele nasceu na humildade. Ele viveu sem riquezas, ele não possuía bens próprios. Ele não buscava conforto. O que ele buscava? Cumprir a vontade do Pai. E é isso que nós temos feito, buscado a vontade do Senhor Jesus. O nosso coração, irmãos, tem que estar cheios da vontade do Senhor Jesus. Nós temos que estar cheios dos dons espirituais. Ele não buscava conforto, ele buscava a vontade do Pai. Nós estamos aqui fazendo a vontade do Pai. O pastor não pôde estar aqui hoje, mas nós estamos aqui porque nós viemos cultuar ao Senhor. Nós não poderíamos estar de portas fechadas, porque o pastor está passando por dificuldades. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus, nós viemos aqui cultuar ao Senhor. Nós viemos aqui porque nós cremos num Deus vivo, que Ele se faz presente em nossas vidas.
Jesus, ele usava o pouco que tinha para abençoar os outros. Ele confiava na providência de Deus. E nós temos confiado, acreditado que Deus cuida de tudo. Nós temos que acreditar. Nós não acumulamos demais ou acabamos sendo dominados pelo que temos. A simplicidade liberta o coração para servir, amar e se preocupar, menos com status e mais com o propósito. Nós temos buscado o propósito de Deus, nós temos buscado nos alinhar na vontade do Senhor Jesus. Como Jesus fazia, ele andava, os discípulos andavam com ele e eles deixavam tudo para buscar a vontade do Pai. Nós temos deixado tudo para estarmos aqui hoje, buscando a vontade do Pai, porque nós cremos que nós estamos aqui por Ele, para Ele. É tudo que nós temos. A simplicidade é uma forma de amor ao próprio. Nós temos que ter menos ego, como foi dito naquele louvor. Que Ele diminua, que Ele apareça, que nós diminuamos, que Ele apareça. Que nós possamos estar aqui, que vocês possam ver Deus em nossas vidas. Menos consumo, mais compaixão ao próximo. Menos aparência e mais essência. Que às vezes nós temos buscado mais aparência e que Deus quer de nós, oh Senhor, mais essência, mais a vontade do Pai. E como nós podemos praticar uma vida simples nos tempos de hoje? Um tempo tão corrido. Agradecendo pelo que nós já temos. Todos os dias nós temos que tirar um tempinho e agradecer. Quando nós acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos, como nós podemos tomar o nosso café, como o Rafael falou. É na simplicidade ali agradecer todos os momentos que nós temos. E Deus é maravilhoso, nós temos que agradecer, nós temos que nos apegar do que é supérfluo, nós temos que nos doar mais, reduzir o que ocupa espaço no nosso coração. O que tem tomado o nosso coração, o nosso tempo, é a vontade de Deus. Como foi dito ali no Sermão do Monte, Deus estava nos ensinando. E nós estamos aqui nessa noite também aprendendo mais. Às vezes nós deixamos o tempo, todas as preocupações, tudo. E olha o Sermão da Montanha, como Jesus ali. A gente tinha que ler aquele sermão todos os dias para a gente se lembrar. Para a gente não se preocupar com as coisas desse mundo. O que nutre a nossa alma, a gente tem que buscar. O que nutre a nossa alma? É a oração. É estarmos com a nossa família. É o nosso descanso. Hoje o pastor está lá descansando porque eles não estão bem de saúde. Mas ele está aqui, comunhão. Nós estamos aqui comunhando com o Senhor Jesus. E tudo isso, nós estamos nutrindo a nossa alma. Amém? Praticar a generosidade. Ser generosos. Não apontar o dedo, julgar menos, buscar primeiro o reino. Mas essa vida simples acontece de uma hora por outra, de uma vez só? Não. É uma busca constante, é uma busca diariamente que nós temos que ter com o Senhor Jesus. Porque se a gente não buscar, a gente não vai ter, a gente não vai conseguir enxergar. Perguntar a nós mesmos, antes de tomar qualquer decisão, isso vai me aproximar de Deus? Isso é realmente necessário? Isso vai me trazer paz ou vai roubar a minha alegria? A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Deus, ele ensinava, Jesus estava ensinando como ser verdadeiramente espiritual. Se a gente não buscar Deus, a gente não vai entender, a gente não vai estar atento à voz do Espírito Santo. Amar é servir também e não controlar. É caminhar leve e perdoando, sempre valorizando.
Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus, está dando para ser claro, eu estou indo muito rápido. Amém. Isso é uma prática diária. Todos os dias nós temos que fazer isso. Fazer um gesto de amor. Algo simples, às vezes, um recado, um abraço, um elogio sincero. Isso também é uma prática diária que nós devemos ter com todos os irmãos. A gente tem que estar sempre atento, não deixar as coisas deste mundo nos preocupar tanto, o dia de amanhã, que Deus diz na palavra dele, né, que o dia de amanhã pertence a ele, nós não sabemos de nada. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos, mas nós temos que estar preparados para a volta do Senhor, o dia que ele volta a nos buscar. E aí, a gente está preparado? Como que nós temos feito com a nossa vida espiritual? Irmãos, nós não podemos levar de qualquer jeito a nossa vida espiritual. É como diz na palavra, né? A gente tem que estar quente ou frio, morno, Jesus vomita. Então, como que está a nossa vida espiritual? Que nós possamos refletir nessa semana, nesse começo de mês, mais um mês. E que nós possamos ali pedir para Deus, para Ele nos ajudar a segurar nas nossas mãos, nos conduzir. Para que a gente não se perca no meio do caminho. Já está acabando o ano, já nós estamos em outubro. E aquele projeto que a gente pediu lá no começo do ano, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou fazer meus votos, meus propósitos. A gente às vezes acabou se perdendo no meio do caminho. E aí está acabando o ano, a gente agora está, nossa, o que eu fiz? A gente não viu o tempo passar, o tempo está passando rápido demais. E a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Então, igreja, a gente tem que verdadeiramente estar atentos. Nos libertar dos ressentimentos. Eu tenho falado muito sobre o perdão. Às vezes a gente precisa pedir perdão para alguém. E se Jesus voltar e a gente ainda está com aquele coração duro? Nós vivemos em um mundo em que valorizamos o muito, muitas tarefas, muitos planos, muitas conquistas. Mas o Evangelho nos convida a redescobrir a beleza do pouco, o valor do essencial. Jesus, ele viveu de uma forma simples, cercado de pessoas, de natureza e oração. O que Jesus nos ensinou? O que ele quer nos mostrar? Que a verdadeira abundância não está em ter, mas em ser. E uma vida simples não é uma vida pobre. Nós devemos sim ser humildes de coração, nós devemos buscar nosso trabalho, nosso profissional, ser melhor, termos algo, mas aquilo não tem que dominar nosso coração, porque nós não sabemos, a gente não... E a nossa vida espiritual, a nossa salvação, a gente tem buscado a nossa salvação? A gente não tem que se comparar, essa correria, a gente não tem que provar nada para os outros, a gente tem que provar para Deus. É Deus que tem que ver o que é. Nós temos que provar algo, é para o Senhor. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu estou fazendo o teu querer, Pai. É isso que nós temos. Não queremos tantas comparações hoje nas redes sociais. É tudo a gente tem buscado. Mas a gente tem que buscar a face do Senhor. Eu tenho falado, igreja, que nós possamos voltar a buscar a face do Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nós possamos estar atentos. Senhor, nos ajuda a orar mais, buscar mais. Nós queremos ser simples, Senhor Jesus, como o Senhor era.
Eu tenho aprendido isso, eu tenho feito discipulado, né, às quinta-feira, e nós temos aprendido a vida simples com Jesus. Jesus era simples, Jesus sentava ali com a multidão e todos rodeavam, todos queriam ouvir a voz do Senhor. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Eu sou a Silmara, mas é Deus que está falando, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Que vocês possam ouvir a voz de Deus através da minha vida. Eu não sou nada, mas é Deus que me capacita, e se Ele me tirou lá do pecado, lá do lamaçal, que Ele me tirou, e eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, é porque eu tive paciência, sabedoria, entendimento, e eu estou aqui hoje, falando do amor de Deus. Todo tem um tempo determinado para todas as coisas. É no tempo de Deus. Se Ele não fez algo ainda na sua vida, é porque não é o tempo. Não é a cura ainda. E que nós possamos sempre perseverar. Perseverantes. A minha vida toda é na perseverança. Eu podia ter desistido, podia sim, eu podia ter deixado tudo para trás, mas eu não. Eu falei, Senhor, me ajuda, me persevera, eu quero ser perseverante, me dá esperança, me dá amor. E assim, Deus trabalhou tanto na minha vida e ainda continua trabalhando, eu não sou nada. Mas eu falo, Senhor, não me larga. Senhor, segura nas minhas mãos. Se possível for, Senhor, me segura no colo. Porque quando a gente entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, é aí que Ele faz. A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. E a gente não precisa provar nada para ninguém. Mas a gente tem que provar para Deus. A gente tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. E viver com gratidão, como eu disse. É na simplicidade que nós encontramos espaço para nós ouvirmos a voz de Deus. Então, que nós possamos verdadeiramente dar espaço, tirar do nosso coração tudo que não agrada ao Senhor. Para que dê espaço só as coisas boas. O que nutre a nossa alma é a oração, é a esperança, é a fé. E que nós possamos, nessa noite, igreja, pedir para o Espírito Santo de Deus fazer morada em nós, para Ele tirar tudo que não provém do nosso coraçãozinho, para que Deus possa, na simplicidade, a gente amar mais o próximo, ter comunhão, e nós estarmos aqui aprendendo a palavra, para que lá fora a gente possa ser o exemplo. Amém? Glória a Deus. Amém?